longo do rio Ucayali, no Amazonas peruano, uma equipe da balsa Cousteau desliza através de um mundo de aparente serenidade. Contudo, além das ribanceiras e em portos fluviais espalhados, floresce uma violência escondida. A equipe liderada por Jean-Michel Cousteau investigará uma rede de contrabando que hoje saqueia o Amazonas. Atrás do muro vegetal, beirando o rio, proliferam exóticas criaturas como ornamentos vivos entre as árvores. Contudo, enquanto aglomerados humanos crescem ao longo dos afluentes do Amazonas, gente empobrecida descobre que os animais da selva podem se tornar lucrativos. No porto peruano de Pucallpa, a equipe de Cousteau penetra num ponto estratégico de coleta para tráfico de animais mortos ou vivos. Uma estrada sai para leste em direção de Lima e do Pacífico, enquanto que águas profundas, rio abaixo, vão para o Amazonas e o Atlântico. Chegam pequenas embarcações com um comércio inofensivo: peixe, cacau, mandioca. Mas escondidas no fundo de muitos barcos debaixo de cobertores, no meio dos peixes, estão as peles, cascos de tartaruga, aves em gaiolas. No barco ao lado, um caçador oferece seus últimos troféus: filhotes de papagaio, araras, macacos. Insinua que há mercadorias mais valiosas e, no entanto, proíbe a filmagem da pele de jaguar. Ele pega uma jiboia usando como isca um macaco laçado. E afinal exibe uma pele de 2,5 metros. Vai lhe render bom dinheiro como couro para cinto. Em uma casa de Pucallpa, Jean-Michel conhece um lendário caçador chamado El Barbón, que durante décadas forneceu milhares de produtos animais a compradores internacionais. Todos para la exportación. Yo directamente no hacía, sino enviábamos a Mr. Schutt de alemán, ¿no? Sí. En Lima. Entonces de acá enviábamos a Lima, entonces él importaba a Estados Unidos, Japón, a Europa, ¿no? Cuando yo me fui a visitar, después de un mes que les dejé a las aves, así como 8, 10, ¿no? De esas aves. Entonces, a ver cómo los llaman, me dice, ¿no? A un momentito ahí, entonces. Barbo, barbo, bar. Él también comenzó, toditas, barbo, bar, toditas comenzaron a, ¿cómo se llama?, a gritar, y ya me conocían, pues, ¿no? Ya entonces agarré el tambor y comencé a tocar, ¿no? Con la flauta, ¿no? Sí. Sí, pues, pero fue está grande ¿no? Entonces... Ay, romántica. Muy simpática, sí. El Barbón, vestido num traje de feiticeiro indígena oferecido por uma tribo, apresenta seu número da selva. Ay, está muy bonito, ¿no? Imagínate acá, en Pucallpa. Apesar de seu humor constante, os olhos do velho negociante estão repletos de melancolia. Passou sua vida colecionando animais porque o mundo exterior ansiava obter peças da selva. De repente, a lei o aprisionou. Uma vida está enjaulada em um passado amargo, a outra num presente amargo. A 1.600 quilômetros leste de Pucallpa, num cofre do IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, uma equipe de Cousteau defronta-se com o volume da indústria de caça clandestina. Alguns valentes, como El Barbón, desistem de caçar quando há proibição. Outros organizaram uma maciça operação clandestina. Essas 550 peles de jaguatirica foram confiscadas numa única batida. Financiam, dá armamento
O diretor do serviço, Dr. Paulo Benedito de Siqueira, explica que o cumprimento da lei é quase impossível. Contrabandistas ricos reúnem-se nas fronteiras onde autoridades locais não têm jurisdição. Eles fornecem armas automáticas aos caçadores locais e compram as peles dos animais do Pantanal. Os fiscais do governo são dominados, impossibilitados de vigiar fronteiras vulneráveis. No final, as peles são rotuladas como produtos legais e vendidas em outros países. Num triste paradoxo, os tesouros inestimáveis interceptados ocasionalmente estão perdidos para sempre. As peles devem, por lei, ser queimadas. À margem esquerda do Amazonas, no Lago Brasileiro de Amanã, uma equipe de Cousteau junta-se a caçadores que não procuram vender uma criatura, mas sim salvá-la. Eles enfrentam o maior animal da Amazônia, um gigante que eles chamam de peixe-boi. Com todo o seu tamanho e sua força, o animal é um vegetariano dócil, indefeso. Os homens são seus únicos inimigos. O peixe-boi do Amazonas, um mamífero que respira ar, durante milhões de anos alimentou-se de plantas aquáticas e em águas represadas. Hoje, contudo, pode ser a espécie mais próxima de extinção do que qualquer outra do Amazonas. Com pele rígida suficiente para fazer escudos indígenas e carne branca semelhante à do porco, abundante a ponto de alimentar uma aldeia, o peixe-boi é uma presa esquiva, mas valiosa para os habitantes do rio. Embora protegido pela lei como um animal em extinção, o peixe-boi continua perseguido por caçadores e seu número continua diminuindo. Preocupados com a crescente extinção dos peixes-boi nesta região, um grupo de cientistas, ajudado por pescadores, transfere os animais para um lago protegido numa engenhosa experiência. Numa balsa, os peixes-boi iniciam uma viagem de 1.600 quilômetros, parcialmente financiada pela Fundação Cousteau. 3 meses depois, presenciando a libertação, Cousteau interroga o homem responsável, o biólogo Robin Best. We've already released 30. 30. Yes. And today you want to release 12. Yes. How many do you think you need to release in the lake to be sure that they will proliferate? Well, because of the problems with inbreeding from small populations, especially with endangered species, we need more than 50 animals. You put the transmitter on him before you release him? Yes. It's embedded in plastic. In plastic. You have the... These are lithium batteries which work for about 3 years. We have animals in the lake now which have had these transmitters for 2 years. A small ping? Yes. No, these in the water weigh less than 200 grams. So they're very, very light. And they're strong enough, if they, for example, get caught, to break this rubber. Best solta os peixes-boi dentro do reservatório para a defesa de uma hidroelétrica. As plantas aquáticas estão prejudicando as turbinas da represa. Mas, estabelecendo aqui os peixes-boi vegetarianos, Best pode salvar a barragem e a espécie. Na densa obscuridade de um pequeno lago, nasceu uma visão de esperança. Aqui, a criatividade humana revelará como vive uma criatura em extinção para que possa ser protegida. Em troca, o peixe-boi protegerá um empreendimento humano. Servirá como um limpador de lago vivo. Uma antiga presa torna-se um futuro sócio, explorado e poupado ao mesmo tempo. Confuso por enquanto, o gentil mamífero talvez perceba com seu agudo sentido da audição os perigos que não mais enfrentará. Em outra parte, homens invasores esbanjam as riquezas vivas da selva.
A Amazônia está à nossa mercê, capturada entre aspectos opostos da natureza humana, diz Jacques Cousteau. Iremos nos aproximar de suas maravilhas com um sentimento de poder ou de admiração?